Boa noite, CR. Todos podem ficar em pé, por favor. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, e nos derrama amor e graça, e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Obrigado, Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. 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 Olá, meu nome é Fabiana. Sou uma filha amada de Deus, tratando da codependência emocional. Estamos aqui celebrando o Senhor, celebrando a vida. E essa canção fala da nossa amizade com o Senhor. Quantos são amigos de Deus aqui? Levanta a mão. Como é bom saber, né, que a gente tem para quem contar, para quem compartilhar a nossa história, e nada melhor do que o nosso Pai, o nosso Deus. Então eu queria convidar vocês a conversar com o nosso amigo. Amém? De nada melhor
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Essa canção, ela fala do poder de Deus. Quando eu estava montando o repertório, estava pensando, poxa Deus, o que eu posso falar para o Senhor hoje? E eu comecei como Ele é profundo. Ele é profundo no nosso cuidado, Ele é profundo nas nossas dores, Ele é profundo quando a gente está naquele momento mais difícil, sabe? Quando a gente atravessa e Ele está ali do nosso lado, passando junto conosco. E aí depois veio, Ele também é meu amigo. Quantas vezes, uma vez o Brandão falou, eu vi ele conversando com o filho dele, e ele falava, cara, você é meu amigão. Deus, Ele é o nosso amigão, sabe? Aquela pessoa que a gente pode ficar o dia inteiro falando, olha, Senhor, eu estou passando por isso. Ou rir mesmo, a gente tropeçar e falar, caramba, que engraçado, eu tropecei. Ele é aquela pessoa que você pode caminhar com Ele o tempo todo. Mas Ele também é muito poderoso. Ele é aquele que move montanhas. Ele é aquele onde os nossos olhos tocam. Ele ali está. Ele está em todos os momentos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. Se você crê nisso, eu gostaria de pedir para você levantar a sua mão comigo agora. Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Não há nada em nós e através de nós que não seja o Senhor. Obrigada, Senhor, por a oportunidade de podermos estar aqui, nos entregando a Ti, declarando o Teu amor, como o Senhor é poderoso em nós. Muda-nos, transforma-nos, para que sejamos exatamente aquilo que o Senhor deseja em nós. E que as pessoas olhem para nós e vejam um pedacinho do Teu amor, um pedacinho do Senhor. E eu Te louvo e Te agradeço, Pai, por cada vida aqui. E que nós venhamos declarar quão poderoso, quão grande, quão digno de toda honra Tu és, ó Pai. Aleluias. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai.
Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Deus. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e unjam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra cada um de nós, Senhor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e unjam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Santo é o teu nome, Deus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei, Senhor. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Pra mim, Senhor, pra mim, pra cada um de nós. Se você querer, aplauda o Senhor. Aleluia.
Obrigado, Fabiana. Obrigado, pessoal do Louvor. Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, trabalhando a minha dependência emocional e também minha baixa autoestima. Meu nome é Marco. Olá. Eu estou aqui para dar um bem-vindo especial a todos vocês, especialmente a você que nos visita hoje, e dizer que aqui é o melhor lugar para você estar hoje, tá? Lembrando que quando acabar essa primeira parte, você não vá para o grupo de apoio. Você fica aqui, porque hoje você tem um grupo muito especial para você participar. Chama-se Grupo de Conexão, ou Grupo da Primeira Vez, onde você vai entender como é que funciona o programa, entender onde o programa pode ser útil para você, tá? E aí eu me esquecendo, dar um bem-vindo especial para você que nos acompanha também pela internet. E agora eu vou convidar o Celso para vir aqui para ler a oração da serenidade. Boa noite, eu sou um filho amado de Deus lidando com religiosidade e nesse ciclo tratando questões de ingratidão. Meu nome é Celso. Eu sirvo no stand, sirvo na sala de compulsão sexual e também sirvo no CR Quitaúna em Osasco. Vamos orar juntos a oração da serenidade? Vamos lá? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez e recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Opa, voltei para dar os avisos, hein? E olha que legal. Quarta-feira que vem, dia 11 de fevereiro, teremos a palestra O que é Neurodivergência? Sugestões de convívio, com a querida Silvia Ferrarese. Vai ser muito legal, venha e traga alguém. Falar um pouco da nossa lojinha, lá embaixo, no lounge, onde temos camisetas, botões, ímãs de geladeira, canetas, canecas, marcadores de página, uma infinidade de produtos. Lembrando que toda a verba arrecadada na lojinha era revertida para o próprio CR, especialmente para aquele lanchinho, no nosso momento de comunhão. Grupo de oração, na sala 9. O pessoal está firme lá, orando por nós, todas as quartas-feiras, às 19h30. Caso você sinta a vontade, você queira, você é muito bem-vindo. Toda quarta-feira, às 19h30, chegar um pouco mais cedo, tá? Está lá no grupo de oração, orando pela gente. Grupo de passos. Estão abertas as inscrições para o grupo de passos feminino e masculino, online e presencial. Então, se você já caminha conosco há um certo tempo, aí uns 3, 4 meses, fale com seu líder de grupo de apoio, pois é ele que vai validar a sua inscrição, tá? É muito importante que você fale com ele. E hoje, dia 4 de fevereiro, hoje teremos uma palestra muito especial com uma pessoa muito querida, acho que vocês devem conhecer, Roseni Velmerink. Roseni, minha irmã, eu vou orar com você. Deus eterno, Pai poderoso, muito obrigado por estarmos aqui. Oramos ao Senhor que o Senhor abençoe as palavras da Roseni, que, Pai, sejamos muito abençoados com o que ela vai dizer e traga, Pai eterno, muita coragem, determinação e sonde nossos corações, traga à tona tudo aquilo que precisa ser curado, precisa ser tratado, Pai. Em nome de Jesus, amém. A nossa escritora do livro está em Portugal. E nós teremos, ela fará o lançamento do livro agora em março, tá bom? Então, eu procurei um assunto que eu acredito que vai ser útil para todos nós. Lidando com uma questão muito séria que nós temos muita dificuldade, que é com a decepção. Lidando com a decepção.
é um assunto que eu tenho certeza que nós humanos sempre estamos lidando. Queria dar um pequeno aviso, é que nós, os voluntários do Celebrando, tem uma pequena enquete sobre em qual celebração você participa. Então, se você pudesse, até a semana que vem, preencher isso, vai ser muito útil, tá bom? Muito bem, lidando com a decepção. Não acredito que tenha alguém aqui que não tenha lidado, que não tenha experienciado uma decepção. Então, eu pensei em como a gente pode lidar com isto. E eu pensei na pessoa de Jesus. Como foi que Jesus lidou com a decepção? E como nós podemos entrar nesse assunto e como nós podemos lidar com as decepções pelas quais nós passamos. Eu queria dar as boas-vindas aos queridos e às queridas que estão online. Gostaria de me apresentar como uma celebrante. Eu sou uma filha amada de Deus e nesse ciclo eu estou trabalhando com a verdade. Eu estou trabalhando com a verdade de que eu sou essa filha amada de Deus. E meu nome é Roseni. Muito bem, queridos. Eu pensei no que o dicionário fala sobre decepção. Em primeiro lugar, é um substantivo feminino, é um sentimento de desgosto, de mágoa, de desalento, é uma sensação de tristeza, uma circunstância emocional de melancolia, uma ausência de alegria. É um desapontamento causado por uma circunstância imprevista. Aí, vamos pensar nas reações de Jesus quando ele lidou com a decepção. Primeira pessoa é Pedro. Tem uma situação muito delicada, na qual Jesus sempre falava que ele ia lidar com a morte. Em todos os evangelhos, Jesus falava, olha, vai haver um momento em que eu vou perecer. Mas os discípulos, eles tinham muita dificuldade em entender um Jesus, um Messias que ia morrer. Eles tinham muita dificuldade em entender que Jesus ia passar pela morte. Os discípulos, eles eram triunfalistas. Eles queriam um Jesus que fosse acabar com Roma, um Jesus que ia dar conta das atrocidades que Roma fazia. Eles queriam um Jesus que ia chegar e ia fazer com que o povo judeu fosse aquele povo que eles achavam que tinha que ser. Então, eles tinham muita dificuldade em aceitar a humanidade de Jesus. Queridos e queridas, nós mesmos, século 21, nós temos dificuldade em entender a humanidade de Jesus. Jesus, ele foi completamente homem. Ele foi completamente Deus, mas ele foi homem também. Ele cansava. À beira do poço, com a mulher samaritana, falava que ele estava cansado. Quando Jesus falou, eu vou perecer, é interessante, Jesus fala assim, Pedro, pessoal, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro fala assim, tu és o Filho de Deus. E Jesus fala, olha, sobre essa palavra eu vou edificar a minha igreja. Pedro fala algo muito precioso, muito denso. Aí, Jesus fala, eu vou perecer. Minutos depois que Pedro fala, tu és o Filho amado de Deus, e Jesus fala aqui sobre aquela frase, sobre o que ele falou ia ser a base da igreja. Aí Pedro fala assim, mas não vai morrer não. O Senhor não vai morrer não. Eu vou estar, não vai acontecer nada com o Senhor. Jesus fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Aí, Jesus fala, Pedro, você vai me negar. Antes do galo cantar, você vai me negar. Ele fala, de jeito nenhum. Estou contigo e não abro. De jeito nenhum, isso não vai acontecer. E nós sabemos a história, quando a situação fica difícil, quando a humanidade de Jesus vem à tona, todos eles, inclusive Pedro, vai embora. E ele fala uma vez, eu não conheço,
Mais adiante ele fala, não conheço de novo, e a terceira vez, eu não conheço de novo. E é muito lindo, porque eles estão num local, num tipo de um jardim, e Pedro entra nesse local. Né? E a Bíblia fala que Jesus chega a olhar para ele, quando essa ficha cai. E a Bíblia fala que ele chora, ele chora, ele chora. Mas, interessante, Jesus passa por essa situação, Jesus lida com essa decepção. Um outro exemplo de uma decepção é o próprio Judas. Judas Iscariotes, ele é um desses ativistas que queria que Jesus ganhasse de Roma. Que Jesus acabasse com Roma. Que Jesus trouxesse a dignidade para o povo novamente. E aí, o caminho vai, e Jesus continua mostrando que ele é o Messias, mas é o Messias sofredor. Aí tem a entrada triunfal, onde todo o povo declara que Jesus é o Messias. É uma cena muito linda da palavra de Deus, porque ele entra no burrinho. Né? Os romanos, os soldados romanos, eles tinham aqueles cavalos, era algo muito pomposo. Né? Pensa na Inglaterra, né? Rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra, lembra-se daquelas situações pomposas? Jesus entra em um burrinho, e as pessoas o aclamando, e as pessoas jogando as suas vestes, e as pessoas o aclamam. Então Judas falou, agora que ele vai tomar, é agora que ele vai tomar o reino, é agora que a gente vai se livrar de Roma, porque o povo todo está com Jesus, é agora. E Jesus, mais uma vez ele diz, o meu reino não é esse tipo de reino que vocês estão querendo, de poder, de triunfo. Eu posso fazer um paralelo com o Celebrando, com muitas pessoas que chegam no Celebrando? Muitas vezes nós chegamos aqui e nós achamos que alguém vai colocar uma mão na nossa cabeça e nossa área de recuperação vai desaparecer. Volta e meia, chega alguém e fala assim, mas cadê os psicólogos? Cadê os psiquiatras? Cadê os médicos? Né? Porque as pessoas acham que chega aqui, alguém faz uma coisa e você sai triunfante. Né? E é interessante, queridos, porque eu tenho plena convicção que a nossa área de recuperação é aquela que nos mantém humildes. É aquilo que nos humaniza. A área de recuperação pela qual nós chegamos aqui, vamos trabalhando um dia de cada vez, é o que nos humaniza. O que faz com que nós tenhamos cheiro de gente. Que faz com que a gente tenha cheiro de Jesus. Porque uma das primeiras áreas que se vai, quando eu tenho que lidar com o negócio um dia de cada vez, uma das primeiras áreas que se vai quando eu tenho que confessar, quando eu tenho que ter uma madrinha, os homens um padrinho, a primeira área que vai é o orgulho. Porque eu não cheguei lá, e eu posso recair a qualquer momento. Aquele que está em pé, veja que não caia. E nós que lidamos com a codependência, a gente cai muitas vezes. Mas é exatamente nessa fragilidade que Deus nos usa. Por quê? Porque o Celebrando é o ministério mais lindo dessa comunidade. Depois paga isso aí, tá? Mas por quê? Porque é marcante. Porque é um ministério pulsante. Porque é um ministério vivo. Porque a gente tem prazer em vir. Porque tem humanidade. Porque tem humanidade. Porque não passa ninguém ali naquela porta que se acha. Porque se acha, não volta nunca mais o Celebrando, né? Não tem como ter orgulho. Então, essa parte de Jesus, ser esse sofredor, esse Jesus que não tem esse poder, que entende que ele não quer ter esse poder de acabar com Roma, né? Deixa os discípulos constrangidos. Assim como deixa aquela pessoa que chega no Celebrando que acha que ela não precisa de recuperação. Então, quando Judas vê isso, quando Judas fala, ele não vai acabar com Roma, ele não vai acabar com esse povo que está acabando com a gente, eu não quero esse Jesus, não. E o que ele faz? Ele não acha que Jesus é o Messias, então ele o trai.
E aí o último exemplo de uma outra pessoa que traiu Jesus, não tão contundentemente, mas que questionou Jesus, foi Tomé. Tomé, Jesus, ele morre, ao terceiro dia ele passa pela ressurreição, e ele aparece para os discípulos. E Tomé não está, e Jesus aparece de novo. Ele fala, não, se eu não ver a mão, eu não acredito. Olha que interessante, queridos. Olha só, Jesus fez um grupo de passos com esse povo 3 anos. 3 anos, abrindo o coração, sabe? Comendo juntos, comemorando os aniversários deles todos. Foi uma intimidade de 3 anos. E depois de 3 anos, um nega, o outro vende. Né? Que interessante. Né? Jesus era humano. Como ele lidou com isto? Como Jesus lidou com isto? Então, eu gostaria de falar sobre as respostas de Jesus. Jesus sabia quem ele era. Por isto, uma decepção não o desconfigurava. Vou ler de novo, tá bom? Porque Jesus sabia quem ele era, uma traição, uma situação de decepção não o desconfigurava. Ele sentia. Não adianta dizer que ele não sentia, não. Ele sentia. Ele era humano, ele tinha todas as emoções. Mas ele não era desconfigurado. Não acredito. Pedro, falastrão, diz que falia estar comigo até o fim, mas na hora, né, arregou. Na hora do vamos ver, não deu conta. Jesus não ficou falando dele para todo mundo. Entende esse ponto? Não o desconfigurou, porque ele sabia quem ele era. O deixou abatido? Com certeza. O deixou triste? Com certeza. Mas não o deixou desconfigurado. Outra coisa. Jesus, a ação do outro não era a medida de quem Jesus era. Olha que interessante. A ação do outro não media Jesus. O que o outro fazia não media Jesus. A medida de Jesus era do Filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E isso era tão profundo em Jesus que não haveria ninguém que o desconfiguraria. Isso é a gente, tá bom? Esse é o alvo nosso. Quando nós tivermos conforme a gente é tão convicto de quem nós somos, filho e filha amada de Deus, ainda vai nascer aquele que vai acabar com a gente. Não precisa. Não precisa. Por que nós ficamos decepcionados? E por que é que nós entramos em depressão? Por que é que a gente nós lamentamos o dia que a gente nasceu? Porque ainda estamos no processo de saber quem nós somos. Porque conforme a gente vai entendendo quem nós somos, nós não nos desconfiguramos com a traição do outro. Outra característica de Jesus: a perfeição ou imperfeição do outro não era a régua pela qual ele se media e media o outro. Vou ler de novo, tá? A perfeição ou imperfeição do outro não era a régua pelo qual ele se media. A medida dele era de filho amado de Deus. Quando Pedro o nega, ele sente dor, ele sente a tristeza, mas ele não se desconfigura, porque ele está cheio da identidade dele, que é a identidade que Deus diz que ele era. Não é bênção isso, queridos? Aí, quando é que nós nos decepcionamos com alguém? Quando é que a gente fala, estou decepcionada? Né? E olha, queridos, nos decepcionar é um sentimento real, tá bom? Nós vamos nos decepcionar. A questão é, nos desconfigura? Entende? Emoção não pode falar, não posso sentir isso. Você sente.
Deus nos fez assim. E a gente fica muito doente quando a gente fala, não, não posso. Não, a gente sente. É o que eu faço com esse sentimento. É como eu lido com esse sentimento que faz diferença. É como eu trabalho esse sentimento. Estamos na mesma página? Porque o povo religioso diz que a gente não pode sentir. Não sente essa coisa. Não tem como não sentir. Deus nos fez para sentir. Né? E quando eu acho que eu não posso sentir, aí eu fico muito doente. Então eu vou sentir sim. Mas o processo desse sentimento é um processo em que eu vou trabalhando, eu vou reorganizando. Então, quando nos decepcionamos, quando o nosso processo de decepção nos desconfigura, quando é que eu falo, não, agora eu não vou mais de casa, aí eu passo um tempo. Né? Existem cônjuges decepcionados a uma traição muito dolorida. E, às vezes, eu atendo pessoas que faz 10 anos que foram traídas, mas que não se trabalharam ainda. Que continuam lá no dia da traição. Eu já contei essa história para vocês. Eu estava num fim de semana na minha casa, e uma pessoa me disse que tinha que falar muito comigo, que era urgente, e, na época, eu tinha um consultório na Vila Mariana. E a pessoa falou, não, é muito urgente. E era bem novinha no meu atendimento. Então, eu saí de Osasco e fui para a Vila Mariana atender a pessoa. Né? E era uma mulher, e ela falava assim, não, porque ele me deixou. Né? E era uma outra mulher, eu descobri que ele já tinha um filho com essa outra pessoa. E contou essa história muito triste. E eu fazendo a minha anamnese ali, né, do primeiro encontro, eu falei, quando isso aconteceu? Há 10 anos. Há 10 anos que tinha acontecido e eu tive que sair de Osasco naquele fim de semana. Sabe? Não podia esperar segunda-feira para contar? Tinha que ser no fim de semana. E eu não estou desdenhando esse caso, não. Sabe? A dor dela realmente era aquela dor. Mas a fila não andou. Ela não trabalhou a decepção dela. Ela ficou lá. Não sou responsável pelo que fizeram comigo, mas eu sou responsável pelo que eu faço comigo. Não é mesmo? Eu não sou ela não era responsável pelo que o ex-marido fez, mas era responsável para lidar com aquelas emoções. Então, uma das coisas que a gente entende nesse processo de decepção é quando nos decepcionamos, é quando nos julgamos muito melhor do que a pessoa que nos decepcionou. Eita, nós, entenderam? Eu me decepciono, mas eu me perco nessa questão quando eu falo, não é possível que essa pessoa fez isso. Eu nunca faria isso. Você poderia fazer isso sim também. Você não fez isso pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mas todos nós somos humanos e tudo que é humano não é alheio a mim. Este pecado em si, talvez eu não faça, mas eu teria feito outros. Então, quando eu me perco nessa questão da decepção, quando eu não me encontro mais, é quando eu me julgo muito melhor que o outro. Uma outra razão pela qual me desconfiguro com a decepção é o meu nível de decepção manifesta o nível do meu orgulho. Está ficando mais estreito, não está? O nível, eu me desconfiguro numa decepção quando eu estou lidando com orgulho. Quando o orgulho é bem grande, eu não consigo lidar, eu me desconfiguro no processo da decepção. Quando eu permito que as ações do outro me definam, eu me desconfiguro no processo de decepção, quando eu entendo que o outro diz quem eu sou. Então, vamos usar o exemplo de Jesus. Jesus se desconfiguraria se ele não soubesse que ele era o Filho de Deus. Jesus se desconfiguraria no processo da decepção se ele não entendesse que ele era o Filho amado de Deus. E o que eu quero dizer aqui, queridos e queridas, é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos lidar com uma decepção.
Mas não precisamos nos desconfigurar. Não é necessário nos desconfigurar. Como se faz isso? Entendendo quem eu sou. Entendendo quem eu sou. Eu nunca vou chegar no ponto de que, tudo bem, isso não acontece comigo. Isto é uma doença emocional. Entende? Quando você sofre uma decepção e você não sente nada, é um problema psiquiátrico, na verdade. Tá bom? Como os religiosos diziam que tinha que ser. Não, você sabe, não tem que chorar isso, não. Né? Tem alguns pontos que eu sugiro aqui no fim, e um deles é: lide, chore a decepção. Tá bom? Chore, não negue que aconteceu. Aconteceu sim. Aconteceu sim. Chore, sinta. E eu quero enfatizar muito isso no nosso Celebrando, queridos e queridas. Negar emoções atrapalha a nossa vida. Não adianta negar. Não acontece. Não. Lidei com isto, passei por uma decepção e eu vou chorar isto. Não precisa ser 10 anos, tá? Não precisa ser 10 anos, mas precisa ser chorado. Precisa ser falado. Um outro ponto que eu queria partilhar, a estratégia de enfrentamento. Conforme eu vou me entendendo como filho e filha de Deus, eu consigo lidar com a decepção de um jeito saudável. Conforme eu vou entender. Quando eu entendo que a minha identidade está baseada na graça e não nas obras. Conforme eu vou entendendo que a maturidade espiritual é um dia de cada vez. Ninguém nasce sabendo lidar com a decepção, tá? É uma coisa que é aprendida. Né? Pega o docinho de uma criança. Ela vai chorar, chorar. Mas a gente vai adultecendo. E a gente entende que a gente não vai ficar lá naquele buraco o resto da vida. A gente entende que tem a graça de Deus para nos fazer chorar aquela dor e nos levantar, falar com alguém, ser amado por alguém. Alguém que ouve a nossa dor e nos acolhe. Precisamos disso, viu, queridos? Precisamos disso. Nesse momento de decepção, não adianta falar, não, saio daqui sem nenhum problema. Não, vai doer. Estão comigo? Vocês estão comigo? Nós vamos chorar. Mas o consolo vai chegar de alguém de carne e osso. Não é lindo isso? A cura não acontece na espiritosfera, não. Acontece lá no grupo de apoio, acontece lá no grupo de passos, acontece lá com sua madrinha, acontece ali com seu padrinho, rapazes. Né? Mas nós não ficamos desconfigurados. Nós não ficamos desconfigurados. O outro ponto na estratégia, todos nós nos decepcionamos, então o que fazer? Entregue a decepção para quem de direito. Chama-se Jesus de Nazaré. Entregue. Tem um momento que a gente fica falando, tá? Não adianta que a gente vai passar por esse momento, mas tem uma hora, para de falar, em nome de Jesus. Que ninguém aguenta mais ouvir. Tá bom? Então, quando acontece, a gente precisa de falar, não precisa dar nome, né? Mas tem uma hora que quanto mais você fala, mais o negócio cresce, mais você se desconfigura. A outra pessoa já está de boa, e você ainda está lá com aquela mágoa, sabe? Então, entregue a quem de direito. Chama-se Jesus de Nazaré. Foi decepcionado? Chore essa dor. Você vai ter que falar, mas entregue para quem de direito. Segundo, chore a decepção. Não negue a dor. Eu vou falar várias vezes isso, tá bom? Não negue a dor. Dê nome. Fale. Né? Mas fale no ambiente certo. E cuidado para não falar com aquelas pessoas que ficam, verdade? Mas ele fez isso mesmo? Mas devia estar morto um cara desse. Não, cuidado com essas pessoas que não ajudam a gente. Tá bom? Cuidado com quem você fala. Faz sentido também, queridos? Né? Não fale com aquela pessoa que vai colocar mais ódio no seu coração. Né? Não fale com aquela pessoa que vai colocar mais ódio no seu coração. O outro ponto. E essa é tão difícil. Tá pronto? Tá pronta? É só Deus.
ore por essa pessoa. Ore. Vai talvez demorar até você conseguir fazer isso. Mas, eventualmente, você vai conseguir. Porque você podia ser essa pessoa. Você podia ser essa pessoa. Você podia também fazer alguma atrocidade. E conforme eu vou entendendo isso, queridos, vai ficando tão mais leve a minha caminhada. Vai ficando tão mais leve a nossa caminhada. E aí, examine o nosso próprio coração. O nosso inventário diário. Vamos examinar o nosso próprio coração. E aí, queridos e queridas, frequente o grupo de apoio. Lá você pode falar, ainda bem que é só 5 minutos. Se você falar mal da pessoa, é só 5 minutos. Mas não pode falar, né? A professora disse que não pode, então não vai falar mal, não. Né? A diretora falou que não pode, então não fala, não. Né? Tem que falar na primeira pessoa. Então, fala de você, não é isso? Fale na primeira pessoa. Partilhe com seus prestadores de conta e com quem você possa partilhar essa decepção. E olha, aceite o fato de que estamos num mundo caído. Aceitar esse mundo como ele é e não como eu gostaria que fosse. Não chegamos na glória ainda. Mesmo porque você também decepcionou alguém. Mesmo porque você também decepcionou alguém. Então, não adianta nós nos desconfigurarmos quando nós também podemos ter deixado alguém desconfigurado. Nosso alvo, não tentarmos dar conta daquele que nos decepcionou conosco. Não tentarmos nos vingar. Queridos e queridas, o maior trauma que podemos passar na vida é o trauma de nos tornarmos como aquele que nos machucou. O pior que pode acontecer na nossa vida é nós querermos vingança e nos tornarmos como a pessoa que nos machucou. Então, não estarmos nesse lugar, não irmos para esse lugar, não tentarmos vingança, porque a vingança pertence a Deus. Né? Orarmos, porque Deus, Ele é um Deus justo. Eu vou contar para vocês uma história. Eu me lembro que quando eu passei pelo divórcio na minha vida, eu fazia parte de um grupo muito religioso. E eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, numa igreja, e estava ficando à noite com uma família, e essa moça, me lembro muito bem, ela falou assim, Zeni, eu estou orando. Eu falei, verdade? Ela falou assim, eu estou orando pelo teu ex-marido. Eu falei, verdade? Ela falou, estou orando para que ele morra. E eu olhei assim e falei, Ela falou assim, porque se ele morrer, você pode casar de novo. Porque a igreja religiosa não permitiu o divórcio. Então, viúva, eu podia casar de novo. Olha que absurdo. Olha que absurdo, queridos e queridas. Este é o coração da pessoa que não conhece graça. Esse é o coração da pessoa que não conhece graça. Porque, como eu quero, né, como eu queria, né, depois de um tempo, né, que Deus cuidasse daquele meu ex-marido, né, e que ele fosse bênção para alguém bem longe de mim, mas que ele fosse bênção. Né? Então, essa importância de entendermos que Deus trabalha, que Deus faz. Não precisamos conviver com a pessoa que nos decepcionou, na maioria das vezes. E eu queria deixar isso muito claro. Quero deixar isso muito claro. Existe uma diferença muito grande em gostar e amar. Se é um amigo, se é uma amiga que sempre está fazendo a mesma coisa, que está sempre fazendo a mesma coisa, você ora por ela e fique longe dela. Não precisa conviver com ela. Ora para... Se tiver fome, a gente vai dar de comer. Se tiver sede, vamos dar de beber. Mas não precisa conviver. E eu não sabia disso, queridos e queridas. Como uma codependente,
eu achava que eu tinha que perdoar e continuar na intimidade. E eu descobri que não tem nada a ver, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. Jesus era amiguinho dos religiosos? Jesus não era amiguinho dos religiosos. Ele queria o bem deles? Acredito que sim. Acredito que sim, mas ele não convivia. Ele não convivia com os religiosos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós aqui no Celebrando estamos aprendendo a viver uma vida plena. E a vida plena é aquela em que eu oro pelo meu inimigo, eu peço a bênção de Deus, mas eu não preciso conviver noite e dia com ele. Então, é muito importante entendermos isto, que essa pessoa que nos decepciona vezes, e por vezes, e por vezes, e por vezes, existe um crescimento que Deus quer que ela tenha. Existe um crescimento. Eu não posso tratá-la como café com leite. Eu não posso tratá-lo como café com leite. Sabe tratar como café com leite? Eu tenho que cuidar, né? Porque eu tenho que cuidar. E a gente coloca Deus na história, dizendo que Deus quer que a gente cuide. Né? E muitas de nós morremos. Feminicídio acontece por causa disso. Porque a mulher tenta, e tenta, e tenta, e tenta, e ela vai-se embora. E muitas igrejas são coniventes com isso. Não é triste, queridos? Muitas igrejas são coniventes com isso. Me lembro, quando eu passei por abuso físico, os pastores religiosos diziam, não, tenta mais. Tenta mais. Eu imaginava, será que eles iam falar isso para uma filha deles? Será que uma filha deles eles falando isso? Mas a mulher lá do Brasil, né? Então, talvez... Né? Então, queridos e queridas, é tão importante que essa questão de decepção, nós queremos o bem dessa pessoa, nós oramos por essa pessoa, mas nós não precisamos conviver intimamente com essa pessoa. E eu queria terminar, nesses últimos minutinhos, eu queria falar sobre um psiquiatra, que eu gosto muito. Ele escreveu Limites no Casamento, um homem de Deus. Ele é da Califórnia, e no Congresso Celebrando, ele sempre esteve com a gente. E ele fala sobre 6 tipos de amizade. São 6 tipos. 3 tipos, ele divide em 3 tipos. A primeira amizade que ele diz que nós todos precisamos ter, são 6 Cs. Tá bom? 6 Cs. E deu para traduzir em português bem direitinho. Tem o coach. O coach é aquela pessoa que já caminha um pouquinho mais adiante, né? Que é o tipo do nosso padrinho para os meninos, a nossa madrinha para as mulheres, talvez um pastor, talvez um psicanalista, um psicólogo, uma pessoa que conhece mais. Né? É importante nós termos essa pessoa na nossa caminhada. É importante caminharmos com pessoas que estão mais adiante no processo de recuperação da vida. Aí nós temos também o segundo tipo, que é o camarada, o segundo C. É aquele com quem o coach, eu falo mais e ele fala menos. Né? Ele dá algumas diretrizes, então ele está num patamar acima. O camarada não. Ele fala um pouquinho, e eu falo um pouquinho, ela fala um pouquinho, é no mesmo patamar. Sabe aquela pessoa que a gente vai tomar um café? Aquela amiga? Aquele amigo? Então, é isso. Aí tem um terceiro tipo, que eu nunca imaginei que era importante, mas é. Ele chama de casual. É aquela pessoa que a gente sai e a gente fala assim, olha, meu filho, acho que ele está envolvido em drogas. E as pessoas falam, eu também estou comprando uma bicicleta. É aquela pessoa sem noção, mas que é gostoso estar com ela, que ela é leve, não tem como ter assunto pesadão com ela, que ela sempre está no mundo da lua. Eu acho que já foi muito casual para alguém, viu? Então, é aquela pessoa, sabe, o casual é gostoso. Eu sempre achei que esse casual não tem nada a ver, mas tem. Como é gostoso, sabe, assiste um filme, vê uma pipoquinha, depois toma um chá, sabe? E todo mundo vai feliz para casa. Não tem aquelas conversas pesadas e tal, sabe? Então, esses estão os 3 primeiros saudáveis. Aí tem os 3 últimos, que eles sugerem, que é o care. O segundo, aí esse não teve tradução, mas é aquela pessoa que eu sou o coach para ela. Eu sou o coach para ela. Nós precisamos de pessoas que também
que também inspiramos. Né? Eu sou a madrinha dela, você, rapaz, é o padrinho dele. Né? Então, é pessoas que nós cuidamos. Aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quinto é o crônico. É aquela pessoa que você cuida, você caminha com ela e ela chega assim, olha, eu estou sem trabalho. Você fala, mas você tem um currículo? Aí ela fala assim, eu não tenho. Aí você senta e faz o bendito currículo com ela. E você trabalha, você faz entrega direitinho. Mês que vem ela vem, eu estou tão triste, estou sem trabalho. Você fala assim, mas e o currículo? Não entreguei não. Né? Todos nós, né, conhecemos essa pessoa, né, que não né? Mas aí, queridos, tem o último, que é esse que causa muita decepção, é o contaminado. O contaminado é aquela pessoa que você ora, você quer o bem dela, mas longe de você. Você não tem intimidade com essa pessoa. Você ora, você sabe que essa pessoa é uma pessoa que não vai dar para caminhar junto. Existem. Não vai dar para caminhar. Então você ora, você pede a bênção de Deus, você não vai convidá-lo para a sua casa, não vai convidá-la para a sua casa. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Louva a Deus, gente, porque durante muito tempo nós somos ensinados que a gente tem que caminhar com todo mundo, tem que ser amigo de todo mundo, tem que receber todo mundo. Não é. Sabe o que nos causa exaustão, meus amados e minhas amadas? É que nós temos pouco dos 3 primeiros. E 90% nós gastamos com os 3 últimos. Entende o codependente? Ele caminha só com o quer, ele caminha com o crônico, e às vezes ele tenta ser amiguinho do contaminado. Não dá. Isso nos leva a questões emocionais. Então, qual é o desafio de hoje na nossa caminhada, queridos? Decepção nós vamos passar, mas nós não precisamos nos desconfigurar, amém? Não precisamos nos desconfigurar. Vamos caminhar leve. Jesus conseguiu caminhar leve num mundo totalmente pecaminoso. Então, desenvolver amizades saudáveis, ter o coach, ter o padrinho, ter o prestador de contas, o camarada, e ter o bendito casual. Caminhar com essas pessoas. E olha, se nós somos o care de alguém que dá trabalho, que Deus nos ajude também. Se a gente for esse chronic, que Deus nos ajude. Né? E se nós formos essa pessoa que decepciona, porque nós somos também, que Deus nos ajude. Então, a pergunta, na verdade, o louvor está aqui? Então, chega aqui, vamos cantar. A primeira música que vocês cantaram foi muito boa, porque eu tenho que pensar na pergunta morte, tá bom? Essa não deu tempo de pensar. Então, vamos cantar e nós vamos logo em seguida para ir para os nossos grupos de apoio. Então, bora ficar em pé, né, gente? Celebrar, obrigada. Aproveita e cumprimenta a pessoa que está do seu lado, se você não ouviu quando você chegou. Muito bom estar com vocês. Diga o seu nome para ela. Muito bom. Eu queria aproveitar e pedir para vocês aplaudir os músicos, gente, que hoje eles me fizeram um corre. Mateuzinho, Denis, o Diego, visitante aqui da IBA. Daniel. Obrigada, gente. Hoje eles fizeram um corre, mas Deus é bom o tempo todo, então estamos todos aqui. E essas vozes também, né, gente? Vamos aplaudir o Senhor também. Amém. Nada nos separará
Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações. Não precisa sentar, não. Eu vou dizer qual é a pergunta para a gente ir lá para os nossos grupos. Eu pensei na pergunta: a quem eu decepcionei? É a primeira. A quem eu decepcionei? E a segunda, quem me decepcionou? Tá bom? Só para você lembrar, mas nessa ordem, tá bom? Primeiro, quem você decepcionou. Que Deus nos abençoe. Vamos, o pessoal da primeira vez fica aqui, a gente vai bater mais um papinho sobre esse assunto, tá bom? Quem veio da primeira vez, não vai para o grupo não. Fica aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa área. E que Deus abençoe ricamente você. Qual é o link para online? Tá aqui, ó. cr.ibab.com.br, tá bom, querido e querida online? Entre, celebrando, cr.ibab.com.br. Deus abençoe. Boa partilha. Pessoal da primeira vez fica aqui, tá bom? Aqui na minha frente.